noite, gente. Não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu espero que estejam todos bem e que estejam crochetando bastante. E eu tô com a mesma roupa aqui, né? Porque hoje é segunda-feira, dia 1º de março. E pela manhã eu gravei o vídeo da produção do mês de fevereiro. E agora eu vim aqui gravar mais um vídeo. Eu reservei hoje pra ir gravando uns vídeos, né? E eu vim gravar o vídeo de um desafio que a Polly me desafiou. O nome do desafio é Sua Trajetória no Crochê. É a hashtag, né, Sua Trajetória no Crochê. Quem criou esse desafio foi a Neide, do canal Neide Artes em Crochê. E quem me desafiou, como eu disse, foi a Polly Artes em Crochê. O desafio são 11 perguntas, mas para responder assim são 10 perguntas. A 11ª pergunta, né, no caso, é as pessoas que a gente vai desafiar. Então, desde já, né, eu peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, quem ainda não é inscrito, para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, né? E para me motivar, tá trazendo mais conteúdos aqui para vocês, dicas, combinações de cores e tudo, para estar ajudando mais pessoas. E também deixem um like, né, e deixem um comentário aí sobre as questões, né, se vocês quiserem, né, sobre cada pergunta quando eu for responder. Se vocês quiserem responder alguma também no comentário, eu vou ficar muito feliz em saber um pouco mais sobre vocês. Então, vamos às questões, né? Como eu disse, foi a Polly Artes Crochê que me desafiou e quem criou o desafio foi a Neide Artes em Crochê. Então, eu vou deixar o link do canal delas aqui na descrição do vídeo. E no final do vídeo eu vou falar as pessoas que eu vou desafiar. Então, fiquem até o final para vocês saberem a minha trajetória no crochê e também para verem quem vão ser as minhas desafiadas. Então, eu vou começar aqui. Eu vou ler o caderno aqui que eu anotei as 10 perguntas. E então eu vou estar respondendo para vocês. Pergunta número 1. Com quantos anos você aprendeu a fazer crochê? Olha, eu aprendi a fazer crochê com 7 anos. Eu fazia só correntinha, porque isso a minha mãe me ensinou, mas ela só ensinou a fazer as correntinhas. Ela sabe fazer crochê e ela ensinou a fazer só correntinha. Então eu tinha 6, 7 anos ali e eu fazia só correntinha, inventava várias coisas só com isso. E que eu comecei a fazer peças mesmo foi com 11 anos de idade que eu aprendi sozinha. Eu olhei numa revista e coisa, e daí tinha o nome dos pontos e tudo, e daí eu aprendi a fazer. E naquela época eu não tinha internet, nada, então eu aprendi assim que eu vi na revista que meu tio me comprou, né? Com 11 anos eu aprendi a fazer a primeira peça. Segunda pergunta, alguém te ensinou a fazer crochê? Como eu já falei um pouco na primeira questão, ninguém me ensinou a fazer. Eu aprendi olhando. A minha mãe sabia fazer e eu queria que ela me ensinasse, mas ela dizia que não tinha tempo. Então ela tinha me ensinado a fazer só correntinha. A única coisa que me ensinaram foi isso. E aí tinha uma tia minha que fazia também e mais gente sabia. Assim, eu ficava sempre olhando como eles faziam pra mim aprender, né? Porque eu tinha bastante interesse e eu queria aprender, mas ninguém me ensinava. Então eu ficava olhando fixo como a pessoa fazia e assim eu aprendi alguma coisinha. Aí depois, quando eu tive uma revista, aí sim que eu aprendi que esse era o nome do ponto e tal coisa assim, né? Mas depois eu explico melhor sobre isso porque vai ter uma pergunta. Qual foi a sensação que você teve ao fazer a primeira peça? Isso foi a terceira pergunta. Quando eu fiz a primeira peça, eu fiquei muito feliz, porque como ninguém tinha me ensinado a fazer e eu tive que aprender tudo sozinha, então eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido fazer. Eu fiquei bem realizada, porque eu gostava muito do crochê. Eu amo fazer crochê, me faz muito bem. Então eu fiquei muito feliz e realizada em ter conseguido fazer a minha primeira peça. A quarta pergunta: qual foi a peça que você teve mais dificuldade para aprender?
Olha, eu acho que o que eu tive mais dificuldade para aprender foi a fazer crochê daqueles redondos, tapete redondo e tudo que fosse redondo, porque como ninguém me ensinou e eu tive que ir aprendendo sozinha, aí eu fazia e ficava embabadando porque tinha pontos demais, às vezes eu esquecia pontos, né, porque isso era com... Eu tinha 11 anos e eu tava sempre tentando inventar coisa, porque nas revistas que eu tinha não tinha nada redondo, né? Aí eu sempre tava inventando alguma coisa. E também eu não tinha internet. Aí eu tava tentando fazer, às vezes ele virava tipo um chapéu, às vezes ficava cheio de ondinha, tudo embabadado. E até hoje ainda tenho dificuldade em fazer redondo por causa disso. Mesmo assistindo as videoaulas e fazendo exatamente como tem na videoaula, os tapetes redondos, eu sempre tenho que mudar alguma coisa porque eu vou fazendo e vai ficando embabadada. Eu acho que pelo meu ponto que é diferente da pessoa que tá fazendo a aula, né? Porque se a gente faz igual, deveria ficar certinho. Então o ponto também ajuda muito pra ficar embabadado o crochê, né? Então eu daí faço carreiras repetidas, né, sem aumento pra ficar certinho, mas eu tenho bastante dificuldade em fazer os tapetes redondos e coisa. Quando é guardanapo e coisa pequena assim, não tem problema nenhum. Agora quando é grande, redondo, sempre tenho dificuldade. Quinta pergunta: qual a peça que você só faz se te pagar muito bem? Peças que forem feitas com linha fina, porque eu tenho agora encomendado, né, um trilho de mesa e é para ser com a linha fininha. A minha cliente deu a linha para mim e eu falei para ela que eu queria R$ 100 só para fazer o trilho, mesmo que ela deu a linha, porque com a linha fina eu não tenho muita prática, demora muito e também é bem ruim de fazer com linha fina. Então, porque a gente faz e parece que não acaba nunca. Se fosse com linha grossa, ia dar bem mais rápido para fazer, né? Porque com a linha número do fio 6 é bem rapidinho para fazer. Agora, com qualquer coisa que eu fizer com linha fina, eu cobro mais porque demora muito tempo para fazer. Então, só peças com linha fina. Pode ser trilho de mesa, toalha de mesa, qualquer coisa que for com linha fina, eu cobro mais. E só faço por encomenda também. Pergunta número 6. Qual a peça que você tem mais dificuldade de vender? Aqui na minha região, né, que é Agudo, no Rio Grande do Sul, a peça que eu não vendo assim muito, eu acho que é peso de porta, que eu só fiz alguns pra minha vizinha, porque ela encomendou, né, porque ela queria. Puxa-saco, eu nunca vendi nenhum. E barradinho em pano de prato eu também nunca testei fazer pra vender. Se eu fizesse, talvez eu conseguiria, mas eu não sei se eu consigo vender tanto, né? Mas eu vou querer fazer nos meus panos de prato barradinho e daí eu vou postar e vou ver se alguém vai encomendar ou não, né? Se alguém vai querer também, se vai ter interesse. Mas que eu não consigo vender puxa-saco, que eu nunca vendi nenhum, até perguntei para algumas pessoas se queriam e falaram que não. E peso de porta, né, que eu vendi só aqueles pra minha vizinha. E barradinho em pano de prato. Isso eu acho que é coisa que não vende muito aqui. Pergunta número 7. Explique como foi o início da sua trajetória no crochê. Essa pergunta vai demorar agora, porque tem bastante coisa pra mim falar. Porque eu já falei um pouquinho sobre isso junto na primeira e na segunda pergunta ali. Mas tem bem mais coisa. Então, a minha trajetória no crochê começou bem quando eu tinha 11 anos de idade, que foi quando eu aprendi a fazer a primeira peça. O meu tio, né, que ele mora aqui, ele é irmão da minha mãe e ele mora aqui no mesmo terreno que a gente, né, só que em outra casa. E eu também não moro junto com meus pais. Eu moro em outro lugar aqui, em outra casa, digamos, mas não é casa que eu moro.
Aí o pai e a mãe moram na casa deles, eu moro aqui e o meu tio mora com a mota na outra casa, que é tudo no mesmo terreno. Então, com 11 anos, como ele sabia que eu queria muito fazer crochê, ele comprou revista pra mim de crochê e comprava linhas e comprou agulhas que eu pedi pra ele, que eu via que os outros usavam. E linha eu não sabia muito bem naquela época e coisa, mas antes quando eu tava aprendendo, né, eu fazia com a linha de enlaçar fumo, que a espessura era 4, né? Então eu fazia com as linhas de enlaçar fumo do pai e da mãe, eu peguei o rolo pra mim. Aí eu tinha feito umas peças e eu até vendi essa peça. Eu me admirei com 11 anos o que eu consegui fazer, porque eu aprendi sozinha, olhando na revista, e aquela eu fiz com a linha de fumo, e daí o meu tio tinha comprado também uma linha branca pra mim, 4, e um rolo azul no fio 4, né, que era o que eu conhecia de número, porque era o de enlaçar fumo também era fio 4, né. Aí então eu tinha esse de enlaçar fumo, o cone azul e um novelo branco que ele tinha comprado. Aí eu usava essas 3 pra fazer as peças. E eu fazia quadrado, né, que era o que eu aprendi bem fácil. E daí, como tinha uma revista que eu tinha feito com linha de fumo, né, era um tapete assim retangular com desenhos de triângulos. Esse eu fiz primeiro. Aí eu consegui vender esse tapete. Foi pra minha vizinha, se eu não me engano. Não sei, eu sei que eu vendi. E foi por um valor bem baixo, porque com 11 anos eu nem sabia dar preço nas minhas peças, né? Mas eu vendi. Aí depois eu inventei 2 quadrados, assim, que eu fiz grande. E em cada lado do quadrado eu fiz desenhos de triângulo. Eu vi na casa da minha vizinha, foi esses tempos quando eu fui na casa dela entregar o jogo de banheiro Mari. Eu não lembrava que eu tinha feito isso. Aquele eu fiz com a linha branca e a azul, os biquinhos. E eu fiz um quadrado, ficou perfeito o quadrado. E em cada parte do quadrado eu fiz o desenho do triângulo. Triângulo não, é losango, porque é aquele um que é tipo uma pipa, é losango, não era triângulo. Então eu fiz em todos os lados os losango. Embaixo primeiro eu fiz um e depois mais em cima, né, como eu fiz grande, eu fiz 2 losango assim em cima. Então em cada parte dos lados tem desenho de 3 losango. Eu não sei como eu consegui fazer, porque aquilo não tinha lugar nenhum. Eu inventei assim da minha cabeça. E ficou tão perfeito os pontos, assim, mas era mais apertado que eu fazia, né? Porque o Arecem tava começando, era mais apertadinho. Mas ficou certinho. Agora meu ponto é um pouco mais folgado, né? Porque vai aprimorando. Aí o ponto eu sei que ficava bem pequenininho, era bem apertadinho e bem juntinho um ponto do outro. E ficou tão perfeito aquela peça que eu agora vendo, eu não sei nem como eu fiz e tudo daquele jeito, com aquela idade, sem ter internet e nada, assim, né? Só aquela revista e as linhas e agulhas que o meu tio tinha comprado, né? Aí como ele viu que eu tava conseguindo fazer e que eu tava vendendo, né, mesmo que fosse por um valor bem baixinho, eu nem sei quanto que eu cobrava pra fazer as peças, aí ele foi comprando mais linhas. Aí eu anotava pra ele a cor que eu queria e depois eu comecei a colocar o número 6, né? Porque daí eu já sabia mais sobre linha, porque eu via quando alguém vinha aqui em casa e trazia junto pra fazer, né, da minha família. Mesmo que não me ensinassem, eu cuidava qual era a linha quando vinha junto o rótulo. Aí eu vi lá, número 6, vou pedir pra ele comprar. Aí eu anotava lá as cores que eu queria e número 6. E aí também anotei uma agulha número 3, que eu vi que era essa que tinha pra usar com aquela linha, porque antes eu tinha mais fina, né? Que era a 2 e as 4, 1 e pouco, e não sei o que eu usava com o fio 4, era 2,5.
Aí eu pedi a número 3 pra ele com os fios 6. E essas agulhas eu tenho até hoje, que eu mostro pra vocês. Eu tenho desde os 11 anos de idade até agora, com 19 anos, essas agulhas. Então, eu não comprei mais agulha em nada. A única coisa que eu tô comprando agora pra mim é os barbantes, né? Porque antes, até uns 15, 16 anos, quando eu tava fazendo, era o meu tio que tinha comprado pra mim. Eu nunca tinha comprado o barbante. Ele sempre comprava, ele pedia se eu queria, ia lá e comprava. E daí o dinheiro que eu vendia, né, por um preço baixo, naquela vez eu ficava pra mim. E até porque eu acho que ele pagava 12, 13 reais no máximo pelas linhas. Aquela vez era bem mais barato, agora que tá muito caro. Aí ele me dava, eu fazia o crochê e vendia. E então, eu também tinha visto um dia um trilho na TV que eu fiz, e daquele trilho eu consegui vender bastante. E coruja, e tapete de coruja também. Aí eu vendi bastante quando eu aprendi. Eu tava com uns 15, 16 anos quando eu vi esse trilho na TV. É um bem bonito. Um dia eu vou fazer aqui pra vocês verem. Eu não tenho foto dele no meu celular, mas eu fiz um e dei pra mãe também, ou vendi pra mãe, não sei, não me lembro. Mas esse eu vendia por 35 até 45 reais, dependendo do tamanho, porque daí eu já tinha mais noção também de quanto vender, né, com 16 anos. Aí eu fiz os trilhos bem lindos e vendi vários daqueles trilhos. A minha vizinha comprou 3, se eu não me engano. Aí a minha tia comprou 2 daquele, e a minha madrinha comprou, e teve mais gente que comprou. E tapete de coruja também. Só a minha tia comprou 5 de coruja. E aí para mais algumas pessoas que eu fiz, e fiz uma para mim também. Então o que eu mais vendia era coruja e trilho, daí de 16 até 18 anos, né? Aí depois, foi em 2019, eu nem fiz crochê. Isso era quando eu tinha 17 para 18 anos, eu tava trabalhando e fazendo outras coisas, eu nem tinha feito mais aquele ano, nem para vender e nem para nada. Aí eu lembro que tinha sobrado 3 cones de linha que eu tinha aqui, e foi com esses que ano passado, em 2020, em agosto, eu voltei a fazer. Então eu peguei esses 3 cones e fiz tapete da Minnie e mais um daquele Cronos e coisa, e tinha mais uma outra peça que eu fiz, não me lembro qual peça que foi, mas foi um trilho Cronos que eu fiz, e tapete da Minnie, e eu vendi. E com o valor que eu vendi essas peças, né, e ainda tinha sobrado um pouco daquelas 3 linhas, o valor que eu... E não era cheio, era pela metade cada um, porque eu já tinha usado antes, né. Aí eu fiz esse da Minnie e o Cronos, e mais um outro guardanapo pequeno, colorido. E com o valor que eu vendi esses 3, eu peguei e fui lá na loja e comprei linha. Tinha dado 75 reais. Comprei 75 reais em linha. Tava 11 reais aquelas linhas que eu peguei, ou 12, porque eram os de 500 e poucos metros só. Era os menores, agora eu pego de 717 metros. Então eu peguei 75 reais daqueles, acho que tinha dado 4, 5 cones. E então eu tinha comprado vermelho e preto, porque quando eu fiz aqueles da Minnie, eu já recebi encomenda de jogo de banheiro da Minnie. Então, depois que eu vendi o jogo de banheiro da Minnie, aí em agosto eu tinha vendido o jogo de banheiro da Minnie, 3 peças, era por 85 reais. Porque eu não tinha noção, né, que eu podia vender por um preço mais alto esses, mas eu achei que tava bom, e também porque eu demorava mais de um dia para fazer uma única peça, então eu não sabia quanto que eu deveria cobrar para fazer, né? Então 85 reais o jogo para mim já tava bom, que eu vendi em agosto. Aí agora depois eu fui aumentando, né? Porque um tapete da Minnie eu cobrei 25 reais. Agora eu aumentei para 35.
mas não é muito grande. Esses da Mini que eu fiz tinha 57 centímetros de diâmetro. Então é um valor bom para 35 agora, né? Mas para 25 como antes era muito pouco. Então foi assim, né, gente, que eu comecei e tudo. Aí eu tinha parado no ano de 2019 e 2020, daí eu comecei a fazer só em agosto, porque a minha psicóloga disse pra mim voltar a fazer, né? Porque eu tava em 2019 e 2020 com uma depressão bem grande e tudo, né? Aí a psicóloga pediu que eu sabia fazer. Aí eu disse que eu tinha aprendido a fazer crochê com 11 anos. Aí ela disse, por que tu não volta a fazer crochê? Porque o crochê ajuda na ansiedade, depressão e tudo. Então voltei a fazer e comecei a vender. E eu tô vendendo até agora, né? Então tá muito bom pra mim. Então, a pergunta número 8. Hoje, como você vê o crochê na sua vida? Eu vejo como um trabalho, né? Como a minha profissão no momento. Porque o crochê é a minha única fonte de renda. Pergunta número 9. Você já fez alguma peça e quando terminou não acreditou que conseguiu fazer? Então, foi essa que eu falei pra vocês, né, que eu fiz com 11 anos, que agora eu não sei como eu fiz, e teve mais algumas que eu inventei lá, que era com squares colorido e tudo, que eu vendi pra minha vizinha também, que eu não sei, que eu não lembro como eu fiz o bico da peça, porque com squares era só emendar, né? E também, ano passado, em setembro, eu fiz o trilho de mesa, que eu mesma dei o nome de Trilho Luana. Eu vi a foto e eu mudei algumas coisas e tudo, e não tem vídeo aula dele no YouTube, pelo menos eu não achei. E eu tenho na foto dos meus primeiros trabalhos, se eu não me engano, que eu coloquei no canal. O Trilho Luana, ele é com a flor de ipê que eu fiz, com 8 pétalas e tipo uma estrela em volta. Ficou muito bonito. E eu tava olhando a foto e eu não conseguia decifrar como fazer em volta, porque é bem difícil. Eu não acreditei que eu consegui fazer esse trilho. Ficou muito lindo, perfeito. Então, eu vou até deixar a foto desse trilho pra vocês aqui em cima, pra vocês verem como é. As outras coisas que eu tinha antes, de quando eu tinha 11 anos, eu não tenho nem foto, porque nem celular eu tinha naquela época. Então eu vou deixar a foto do trilho Luana aqui em cima pra vocês verem. Pergunta número 10. Hoje, tá com quantos anos que você faz crochê? Então, como eu disse, eu aprendi com 11 anos e agora eu tenho 19 anos. Então, 8 anos que eu sei fazer crochê e desde agosto até agora que eu tô fazendo assim profissionalmente para vender. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que hoje é dia 1º de março. 8 meses. Vai fazer 8 meses que eu tô fazendo crochê agora para vender assim mais profissionalmente, que eu mesma tô comprando minhas linhas, que eu tô fazendo tudo e tô divulgando para vender. Então, 8 meses que eu tô fazendo profissionalmente. Então, agora é a 11 pergunta, né? Que era para desafiar. Eu vou desafiar a minha grande amiga Gizi, do canal Crochê da Gizi. Eu tô muito ansiosa para ver qual vai ser as respostas dela. Algumas coisas eu já sei mais ou menos de como era algumas coisas da trajetória dela, né? Porque eu falo com ela sempre. E então eu tô esperando para ver, né, a resposta de todas as perguntas dela. Tô bem ansiosa. Também da Lindaura Crochê, que eu falo com ela também. Tô bem ansiosa para saber, Lindaura, como que você começou no crochê e tudo, porque eu não sei nada. Tô bem curiosa para saber. A Mara Zanunes Crochetaria, também tô curiosa para saber, amiga, suas respostas para essa pergunta. E a Karina Crochê também. Eu tô ansiosa para saber a resposta de vocês 4 amigas aqui do desafio.
Da Giz eu sei um pouquinho só, mas da Karina, da Lindaura e da Mara Zanunes eu não sei nada, então eu tô bem ansiosa pra ver. E elas são ótimas crocheteiras, então com certeza vão ter histórias muito boas pra contar aí pra gente. E eu convido vocês, quem ainda não conhece o canal delas, a ir lá assistir, porque elas têm vídeos maravilhosos no canal delas, com dicas e tudo bem bonito. Então, vão lá conhecer elas. E tô esperando para quando elas puderem fazer o vídeo para mim assistir e vocês também, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!